Olá pessoal, professora Lucicleide aqui novamente. Vamos dar continuidade às nossas aulas remotas. O conteúdo hoje é Sistema Endócrino e a Adolescência. Aula passada eu trabalhei com vocês sobre reprodução humana, né? Só que a reprodução humana, assim como todo o funcionamento do nosso corpo, ela depende da ação dos hormônios, tá? Que são substâncias que vão atuar aí, estimulando a produção de outros hormônios, estimulando o funcionamento do corpo como um todo. Mas aí vamos entender um pouco melhor sobre esse assunto. Eu trouxe para vocês aqui a letra da música dos Titãs, de uma música dos Titãs. A letra é de Nando Reis, tá? O nome da música é Não Vou Me Adaptar. Não vou cantar, tá certo? Vou ler para vocês. Eu não caibo mais nas roupas que eu cabia. Eu não encho mais a casa de alegria. Os anos se passaram enquanto eu dormia. E quem eu queria bem me esquecia. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Eu não tenho mais a cara que eu tinha. No espelho essa cara já não é minha. É que quando eu me toquei, achei tão estranho. A minha barba estava deste tamanho. Será que eu falei o que ninguém ouvia? Será que eu escutei o que ninguém dizia? Eu não vou me adaptar. Não vou me adaptar. Essa música, nos trechos que traz aí nas estrofes, ela retrata o drama que a maioria dos adolescentes passa quando chega esse período da puberdade. São muitas mudanças, muitas variações, tanto comportamentais como físicas, e aí os adolescentes se deparam com esse momento traumático, na verdade, que são essas mudanças tão repentinas, tá certo? E todas essas mudanças nesse período de puberdade, que para os meninos começa um pouco mais tarde, mas para as meninas pode começar a partir dos 8 anos de idade, elas trazem algumas consequências assim a curto prazo que são bem desconfortáveis para ambos os sexos, tá? Mas essas mudanças são necessárias para a evolução ou essa fase de transição da infância para a vida adulta. E dentro das estrofes da música, vocês podem ter percebido que alguns meninos podem ter passado por esse processo. Acredito que a maioria, né, de mudança na voz, de crescer pelos no rosto e em outras partes do corpo. E tudo isso são mudanças relacionadas à puberdade. E aí, na aula passada, eu falei para vocês que a reprodução humana ela se inicia justamente nesse período. Começa com a puberdade, né, que vai ser o amadurecimento do organismo, dos órgãos sexuais, de todo o aparelho reprodutor, tanto feminino como masculino, até a concepção realmente de um outro ser, tá? E a puberdade, ela se inicia nos meninos, geralmente entre os 12 até os 18 anos, e ela traz algumas consequências, alguns probleminhas durante esse período. Mas, como eu falei, é um processo de transição. Ocorre o crescimento acelerado, como eu falei na aula passada para vocês, o crescimento de órgãos reprodutores, como o pênis, os testículos, isso nos meninos, mudança na voz, como eu já falei, surgimento de pelos corporais, alteração do odor, do suor, produção de espermatozoide, que vai ser o gameta masculino, como já falei aqui, a reprodução depende dessas células, desses gametas, da junção desses dois gametas, o ovócito, que é o feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino, que vai ocorrer a fecundação, e tudo isso é que vai propiciar o surgimento do novo ser. Mas tudo isso acontece a partir do momento da puberdade, tá certo? Ocorre também um aumento da massa muscular, o surgimento de espinhas, que é a famosa acne. Nas meninas, a puberdade, como eu já falei para vocês na aula passada, ela se inicia entre os 9 e 13 anos, mas tem meninos que podem começar com 8 anos, tá? E aí ocorre bem parecido com o processo que acontece nos meninos. Ocorre o crescimento acelerado, o desenvolvimento nas meninas, ocorre o desenvolvimento dos seios, o surgimento de pelos no corpo também, um alargamento do quadril, que aí é a preparação do corpo feminino para poder abrigar o novo ser. O acúmulo de gordura corporal, a pessoa começa a dar um enchidinho, uma engordada. O aparecimento de espinhas, que é a acne também, e o início do ciclo menstrual.
Só que todos esses eventos, eles ocorrem por conta do sistema endócrino, ou seja, dos hormônios, que são, esses hormônios, eles vão estimular o aparecimento desses sintomas, digamos assim, o aparecimento desses eventos durante a puberdade. Eles surgem por causa dos hormônios, tá? E o sistema endócrino é responsável pela produção e a liberação desses hormônios, tá? Nosso corpo é formado por vários sistemas, cada um sistema desempenha uma função e todos eles promovem o desenvolvimento do organismo como um todo. O sistema endócrino, ele é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção desses hormônios, que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvos, porque cada hormônio, ele tem uma célula específica em que ele vai atuar, um órgão específico em que ele vai atuar, tá certo? Então, são chamadas de células-alvo ou órgãos-alvo. Glândulas, elas são órgãos responsáveis por produzir e liberar essas substâncias. Então, aqueles órgãos que produzem e liberam essas substâncias endócrinas, que são os hormônios, elas são chamadas de glândulas. Existem as glândulas exócrinas, que são as glândulas que produzem e liberam substâncias para fora do corpo, ou seja, fora da corrente sanguínea ou em alguma cavidade corporal, como é o caso das nossas glândulas salivares, que são localizadas dentro da boca e elas liberam a saliva para dentro da boca, que a saliva contém enzimas que vão fazer o início do processo digestório, vão quebrar as moléculas de amido, tá? Que vai ser quebrada por conta dessas enzimas. E aí essas glândulas, elas são chamadas de exócrinas. Exo quer dizer para fora, justamente porque elas lançam essas substâncias, essas glândulas lançam essas substâncias que são a saliva para fora do corpo, né? Então, mesmo sendo na boca, está saindo de dentro do corpo para uma cavidade. Existem também as glândulas sudoríparas, que durante a puberdade, elas começam a produzir muito mais o suor. E as glândulas sebáceas também, que se localizam sob a pele. Essas glândulas, elas produzem uma oleosidade natural, que é para proteger a pele e ao mesmo tempo deixar ela mais lubrificada, para não ressecar a pele. Porém, no período da puberdade, esse sebo ele é liberado em excesso. E isso é o que vai ocasionar as espinhas, os famosos acnes, tá? A liberação excessiva desse óleo, desse sebo, vai entupir os poros. Quando ocorre o entupimento desses poros, as bactérias que estão presentes naturalmente na nossa pele podem se infiltrar nesse poro e ali começar o seu processo de proliferação, de multiplicação. E é isso que vai causar a famosa espinha. Nos meninos e nas meninas pode ocorrer em grande quantidade, em menor quantidade, vai depender do organismo de cada um e da produção desses hormônios que vão gerar esse excesso de oleosidade. Para as meninas, muitas vezes, elas fazem o quê? Tapam essas espinhas com maquiagem, né? É melhor evitar. Quanto mais você obstruir esse poro, quanto mais você fechar a saída dessa oleosidade, desse sebo, você vai estar propiciando um ambiente necessário para a multiplicação de bactérias. Então, você coloca a maquiagem para esconder a espinha, que é algo absolutamente normal nesse período. E essa maquiagem vai entupir ainda mais esses poros, fazendo com que essas bactérias se proliferem ainda em maior velocidade, o que pode ocasionar o surgimento de ainda mais espinhas ou o pioramento daquelas que já existem. Tem gente que tem espinhas do tamanho de uma laranja, né? Então, evitar passar maquiagem, cobrir. O certo é fazer a asepsia, fazer a limpeza desse lugar, desse local, seja na testa, seja no nariz, fazer a limpeza corretamente e esperar que o seu corpo reaja e consiga uma cicatrização dessa glândula, desse poro, para que ocorra uma cicatrização melhor dessa espinha ou desse acne, tá certo? Ocorre também durante a puberdade a liberação maior também de suor, de sebo também na região das axilas, que é um evento característico da puberdade. Quando a gente percebe no menino ou na menina a partir de 8, 9 anos, aquele cheirinho nas axilas,
aí você vai perceber que ela está entrando na puberdade, ou ele, porque a produção de hormônios está fazendo com que essas glândulas liberem um excesso de suor, um excesso de sebo, e as bactérias que vivem normalmente na nossa pele vão se alimentar, vão se nutrir desse excesso de sebo e vão se multiplicar. Por isso que ocorre aquele mau cheiro nas axilas, é por conta das bactérias que estão presentes na axila e elas estão se proliferando por conta desse excesso de liberação de líquidos por esses poros, tá certo? Então, tudo isso ocorre na puberdade e depende do sistema endócrino, porque aí essas glândulas é que vão fazer a liberação. Nesse caso, são glândulas exócrinas, porque estão liberando, produzindo e liberando essas substâncias para fora do corpo. Já as glândulas endócrinas, endo vem de dentro para dentro. Então, as glândulas endócrinas, elas produzem e liberam substâncias na corrente sanguínea, ou seja, para dentro do nosso corpo. São justamente os hormônios que vão atuar em outras áreas do nosso corpo e precisam ser levados pelo sangue até essas células-alvo, tá? Então, glândulas exócrinas liberam substâncias, hormônios ou qualquer outra substância para fora do corpo. Glândulas endócrinas liberam para dentro da corrente sanguínea, que vai ser utilizado por células-alvo. E aí, entre as glândulas endócrinas, eu vou mostrar para vocês mais à frente, elas produzem os hormônios, que nada mais são do que substâncias químicas que estimulam as células-alvo para desempenharem diversas funções. Então, cada hormônio ele vai estimular uma célula-alvo e aquela célula-alvo vai desempenhar uma determinada função, tá? Por exemplo, quando um hormônio chega lá aos testículos, ele vai estimular, quando os testículos produzem a testosterona, por exemplo, ele vai estimular a produção dos espermatozoides. Então, esse hormônio vai agir em células específicas. Então, cada hormônio tem sua célula específica de atuação. Dentre as glândulas endócrinas, que estão localizadas em diferentes partes do nosso corpo, nós temos a hipófise, a tireoide, a paratireoides, timo, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais. A hipófise é essa glândula que fica aqui, ó, localizada na região do nosso cérebro. Ela produz o hormônio do crescimento e estimula o funcionamento de outras glândulas. Ela é considerada a nossa glândula mestra. A hipófise, ela produz esse hormônio do crescimento que durante toda a nossa vida, desde da gestação até o envelhecimento, ela continua agindo, porém que ela age mais durante esse período da puberdade. Esse hormônio é liberado em maior quantidade, por isso que há aquele crescimento acelerado de todas as partes do corpo, porque o hormônio do crescimento é quem proporciona o crescimento do organismo como um todo. Quando nós temos uma quantidade exagerada desse hormônio no nosso organismo, desenvolvemos um problema chamado de gigantismo. Acredito que vocês já viram em jornal, em revista, aquele caso das pessoas que chegam a 2 metros, 2,5 metros de altura. Então, esse problema é causado pelo excesso desse hormônio. Pessoas que fazem academia também e utilizam suplementos, no caso suplementos à base de hormônio, utilizam esse hormônio do crescimento. Só que aí é perigoso porque ele traz uma série de consequências para o desenvolvimento do organismo, tá? Por exemplo, quando uma pessoa utiliza esse tipo de hormônio, ele faz academia, ele consegue um desenvolvimento muscular, faz com que os músculos cresçam. Mas um primeiro sinal que você percebe em pessoas que utilizam esse tipo de hormônio para ganhar musculatura é que muda a fisionomia do rosto. O rosto passa a ficar um pouco mais quadrado. No caso das mulheres, aparece um excesso de pelos, a voz engrossa. Então, tudo isso é desencadeado pela utilização de hormônios, principalmente esse hormônio do crescimento, tá certo? E aí ele age muito durante a puberdade para ocasionar esse crescimento acelerado. A tireoide, ela fica localizada aqui na região do pescoço. Existe a tireoide e a paratireoides. Ela produz a tiroxina, que é um hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular, na manutenção do peso e do calor corporal, no crescimento e no ritmo cardíaco. Então, a tireoide, ela influencia, a tiroxina, que é produzida pela tireoide, ela influencia em
todas essas ações no nosso organismo. Então, a tiroxina é um hormônio produzido pela tireoide. Esse hormônio, ele vai estimular a velocidade ou a diminuição do nosso metabolismo, né? Às vezes, quando a gente não consegue emagrecer, passa a ganhar muito peso, e aí é bom fazer também exames de hormônios para ver se não há um problema com a tireoide. E quando é o contrário, quando ela está produzindo em excesso também esse tipo de hormônio, ela causa um emagrecimento exagerado, e aí você não consegue ganhar peso, é o chamado metabolismo acelerado também, que pode ser normal, mas também pode ser um distúrbio na produção desse tipo de hormônio, tá certo? A tireoide também, ela cria um problema quando ela está, esse hormônio em excesso ou em menor quantidade. Quando está em excesso, a gente chama de hipertireoidismo, né? Às vezes acontece também até de ocorrer um aumento da região do pescoço, aqui como se fosse um caroço mesmo, aí pode ser um indicativo no problema na tireoide. Quando ocorre a produção desse tipo de hormônio em menor quantidade, nós temos o hipotireoidismo. Hiper, quando há em excesso, e hipo, quando está em menor quantidade do que o necessário. Então, a tireoide, ela tem esse papel muito importante no metabolismo do nosso organismo. Nós temos também aqui o timo, aí tem o pâncreas, as suprarrenais, que são glândulas que ficam acima dos rins, tá? E elas produzem a adrenalina, que é um hormônio. Por exemplo, quando você está numa briga, se envolveu em alguma briga, ou foi atravessar a rua e de repente veio uma moto ou um carro, você tem aquele susto e o sangue começa a correr mais rápido no seu corpo. Geralmente a gente fica com o rosto pálido, né, de assustado. Isso acontece por causa da ação da adrenalina, que é um hormônio produzido por essas glândulas suprarrenais. E a adrenalina, ela estimula você a ter uma reação, tá? Seja de luta ou seja para correr. Ou para você correr para cima, para lutar, ou você correr se afastando do perigo. Então, a adrenalina é que age dessa forma. A gente pode perceber quando tem um susto ou quando está pronto para uma briga assim, que o rosto empalidece e as mãos também ficam mais brancas. Isso acontece porque o nosso cérebro ele direciona uma maior quantidade, um maior fluxo de sangue para nossas pernas ou para os nossos braços, que é o que a gente vai precisar usar para lutar ou para fugir. Então, a adrenalina é quem coordena tudo isso, tá certo? Então, ela é produzida pelas suprarrenais. E outro sintoma da ação da adrenalina no nosso corpo é a taquicardia, né? O coração dispara, impulsionando mais sangue. O aumento da frequência respiratória, a gente fica respirando mais rapidamente. E a contração dos vasos sanguíneos da pele, de modo que o organismo envia mais sangue para os músculos esqueléticos, justamente para que a gente tenha uma reação rápida, seja de corrida, seja de partir para a briga. Além das glândulas suprarrenais e das outras que eu falei, nós temos também as glândulas sexuais, que na puberdade são as glândulas que estão aí atuando intensamente e provocando toda essa mudança corporal e comportamental, porque os seus hormônios influenciam tanto no corpo quanto na mente, tá? Então, as glândulas sexuais nas meninas são os ovários e nos meninos são os testículos, tá? Elas fazem parte do sistema reprodutor feminino nas meninas e o sistema reprodutor masculino nos meninos, como eu falei na aula passada. Os ovários e os testículos são estimulados por hormônios produzidos pela hipófise, lembra? A glândula mestra. A hipófise vai produzir esses hormônios e esses hormônios, que são substâncias químicas, vão pela corrente sanguínea, porque a hipófise é uma glândula endócrina, que ela vai produzir e liberar hormônios ou substâncias químicas direto na corrente sanguínea, e esses hormônios vão ser levados direto para as suas células-alvo. E quais são essas células-alvo? As células que estão aqui nas glândulas sexuais, que no caso das meninas são os ovários e dos meninos são os testículos. Quando chega nos ovários, ela vai estimular a produção de estrogênio e progesterona, que são hormônios importantíssimos para o início do ciclo menstrual, para o desenvolvimento do bebê, e todos esses hormônios vão atuar nesse aparelho reprodutor feminino, tá certo? Além disso, também ela vai estimular a produção dos gametas,
que são as células reprodutoras femininas, que no caso são os ovócitos. O ovário vai receber, vai receber esse estímulo da hipófise, que é através de um outro hormônio, e vai produzir o estrogênio e a progesterona, que consequentemente também vai desencadear o amadurecimento do ovócito, que aí vai preparar o ovócito para uma possível fecundação. Já nos meninos, a hipófise também vai liberar hormônios que vai estimular os testículos a produzir a testosterona, que consequentemente vai estimular a produção dos espermatozoides, tá certo? Lembrando que nas meninas, os ovócitos, que são os gametas ou células reprodutoras, já estão presentes desde o nascimento. As meninas já nascem com todas as células que vão utilizar ou não durante toda a sua vida sexual, sua vida reprodutora, até a menopausa. Porém, os meninos só começam a produzir nesse período da puberdade, tá certo? Então, aí nós podemos ver que o sistema endócrino como um todo, mas principalmente as glândulas sexuais, estão ativamente participando do desenvolvimento durante esse período de puberdade, durante essa fase de transição. Eu trouxe também para vocês aqui uma atividade. O primeiro diz o seguinte: os hormônios sexuais femininos são responsáveis pelo desenvolvimento das características sexuais secundárias femininas e pelo controle do ciclo menstrual. São hormônios sexuais femininos, e aí vocês podem pesquisar, como eu não falei aqui exatamente quais são os hormônios, vocês podem fazer uma pesquisa para aumentar a área de conhecimento. Então aí vocês vão marcar a alternativa que contém 2 hormônios sexuais femininos, tá certo? A alternativa A, nós temos a insulina e o glucagon. Quando vocês fizerem a pesquisa, vocês vão descobrir de onde são e para que servem esses hormônios. Na letra B, nós temos a testosterona e o TSH. Na letra C, a progesterona e o estrógeno. Na letra D, o estrógeno e o glucagon. Na letra E, o T3 e o T4, tá? Pesquisem todos esses hormônios, a que glândulas eles pertencem, para que eles servem, que aí vai enriquecer mais o conhecimento de vocês. E aí marquem a alternativa correta. O segundo nós temos, a testosterona é o principal hormônio sexual masculino, sendo responsável pelo diferencial sexual, produção de espermatozoide, desenvolvimento dos músculos e promoção da libido. Esse importante hormônio é produzido no homem em qual órgão? E aí, baseado na aula que eu acabei de falar para vocês, qual é o órgão do sistema reprodutor masculino que vai produzir o hormônio sexual, que no caso é a testosterona? Qual é esse órgão? Na letra A nós temos o pênis, na letra B nós temos a hipófise, na letra C nós temos o hipotálamo, letra D testículos e letra E mamas. Vocês vão marcar o que vocês acham que está correto. Terceiro, as pílulas estão entre os métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres, apesar de seus possíveis riscos à saúde. Normalmente, elas contêm uma combinação de substâncias sintéticas análogas ao estrógeno e à progesterona. Análoga quer dizer parecida, tá? E, se tomadas regularmente, as taxas desses hormônios se mantêm elevadas no sangue, impedindo a gravidez. Isso ocorre porque os hormônios contidos na pílula. Por que essas pílulas vão impedir a gravidez? Letra A. Elas impedem os hormônios que estão contidos nessa pílula impedem a elevação das taxas de FSH e LH, que são hormônios hipofisiários que desencadeiam a ovulação. Letra B. Impedem a nidação, uma vez que estimulam a descamação do endométrio. Endométrio é o tecido que recobre o útero para prepará-lo para uma possível gravidez. Você lembra que na aula passada eu falei sobre isso. Letra C. Reduzem as taxas do hormônio gonadotropina coriônica, responsável pela manutenção da gravidez. Letra D. Regulam o ciclo da mulher, permitindo que ela saiba exatamente quando vai ovular e dessa forma evite relações nesse período. Será? Letra E. Impedem o desenvolvimento do feto, funcionando como método contraceptivo de emergência. Aí vocês vão analisar todas essas alternativas aí e colocar qual você acha que é a correta. Bom, muito obrigada, pessoal. Por hoje é só e até a próxima aula.